A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao meu canal Júnior Nascimento. Inscreva-se, ative o sininho, receba as notificações e compartilhe da palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Uma palavra que toca o meu coração e eu tenho certeza que é do coração de Deus para você. Gênesis capítulo 37 vai narrar a história de um jovem por nome de José. José era filho de Jacó, era o filho predileto. Era o filho da sua velhice, era o filho da mulher que Jacó amava e que por ela trabalhou 14 anos. Estou falando de Raquel. Jacó faz uma túnica para José e essa túnica era uma túnica muito bonita, muito detalhada. Os irmãos, quando observam isso, quando percebem que o seu pai havia feito para ele uma túnica era uma roupa vestida por pessoas nobres, por pessoas que tinham poder aquisitivo na idade antiga. Uma túnica não era para qualquer pessoa. Uma túnica, ela era carregada de muitas significações, de uma semântica muito forte. Por quê? Porque o sentido de ter uma túnica era que eu era nobre, era que eu era especial, era que eu era singular. E quando Jacó dá essa túnica para José, essa túnica incomoda. Os seus irmãos começam então a tramar contra José, começam então a se incomodar, até que eles tramam um plano, traçam esse plano e eles efetivam esse plano. Esse plano ele foi efetivado. José, certo dia, quando vai ao encontro dos seus irmãos, ele é lançado em uma cisterna. Eles arrancam a túnica vai aparecer novamente no texto bíblico. Mas qual será o segredo de arrancarem a túnica de José? Por que será que arrancaram a sua túnica e mancharam ela de sangue? Bom, era a túnica que trazia para José uma singularidade do estereótipo. Ou seja, ele estava vestido com uma vestimenta de honra. Ele estava vestido com uma vestimenta que o destacava no meio dos demais irmãos. E o que eles fazem? Na hora que lançam José dentro da cisterna, arrancam a túnica e sujam ela de sangue. A palavra de Deus diz que José foi vendido para uma caravana de ismaelitas para ser vendido como escravo, e ele foi. Mas Deus estava na direção da história. Deus estava no comando da história. Não sei se você consegue compreender isso, mas o nosso Deus, quando Ele quer, Ele manipula a história. Ele toma a frente, Ele vai na direção. E na vida de José, mesmo aquela túnica que expressava riqueza, que expressava singularidade, ela sendo arrancada, ela sendo suja, Deus continuava no controle. Você pode ter perdido algumas coisas na sua vida. Você pode estar em uma direção que você não procurou para você. Mas eu quero dizer que Deus continua no controle da sua vida. O que você tem expressa algo para alguém. Você pode não perceber, mas existe coisas em você que traz uma significação na vida das pessoas. Umas amam e outras se incomodam. Isso é comum. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle da sua vida. Na vida de José, Deus tomou a direção. No tempo determinado, depois de muito sofrimento, José tornou-se governador do Egito. Assim é o nosso Deus. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E se você está esperando em Deus, tenha certeza que o tempo da dor vai passar e Deus tem um propósito muito maior. José mesmo diz no final da sua história, foi para manutenção da vida, foi para que o povo continuasse vivo, que Deus o colocou na direção do Egito como governador, uma espécie de primeiro-ministro. Mas saiba que isso não foi porque ele quis, isso não foi projeção dele, foi projeção de Deus. No fim de tudo, se você andar segundo a vontade de Deus, na direção de Deus, o que vai prevalecer na sua vida é a vontade do Eterno. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.